Forno grande, forno pequeno, redondo, quadrado, retangular, com resistência no corpo, com resistência na tampa. Qual é o melhor forno de fusão para você que está começando? São muitas as dúvidas que surgem na hora de fazer esse investimento. Afinal, essa é uma das principais ferramentas dentro da vidrofusão e uma das mais caras também. Então, se um dia você pensa em comprar um forno desse para que você possa criar seus próprios projetos, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu me chamo Evandro Damasceno e esse é o top 5 pontos importantes que você deve observar na hora de comprar um forno de fusão usado. Ele está em bom estado? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente for adquirir um forno de alta temperatura usado pela internet, é observar se a estrutura externa dele está em bom estado. Olhou, observou ali, está em bom estado? Observa também a parte de dentro do forno. Com certeza, no anúncio tem que ter a foto, a imagem da parte interna e também externa, não somente a externa do forno, mas a interna também. Caso não tenha, levanta um alerta aí. Ou a resistência pode estar queimada, ou toda a estrutura, a área de trabalho ali do forno está danificada. Um exemplo aqui de como você pode danificar drasticamente a estrutura interna do seu forno é tentar queimar uma placa de vidro temperado. Se você coloca uma placa de vidro temperado dentro do forno e eleva a temperatura de forma muito brusca, essa placa de vidro temperado ela vai entortar. Esse ato dela entortar é a tensão gerada nela por ela mesma. Ela vai entortar, vai chegar a um ponto que a própria estrutura daquela placa de vidro temperado vai entrar em colapso e ele vai explodir dentro do seu forno, danificando assim o piso, as laterais e, por que não, as resistências. Então, a primeira coisa que você deve observar é a estrutura externa. Tá bonitinha? Existem alguns pontos que você percebeu que tem ferrugem nesse forno, principalmente na área da chaminé ou na área da boca, da tampa do forno. Se tiver na chaminé, é porque na lateralzinha ali da chaminé, é porque tá vazando calor pela chaminé. Se tiver nas laterais da tampa, se for uma tampa que abre assim, nas bordas aqui da tampa, se for numa tampa que abre assim, nas bordas de cima e também lateral dela, é porque também tá vazando calor. Se tiver vazando calor pelas tampas, basta você colar uma manta cerâmica ali, uma manta de fibra cerâmica, e aí o problema, se o problema for simples de resolver, só isso já é o suficiente. Agora, se tiver muita ferrugem nas laterais aqui, pode ter certeza que o problema é muito mais difícil de se resolver, e por que não mais caro, do que simplesmente colar uma manta cerâmica na porta do seu forno. As resistências estão funcionando? Pessoal, voltando aqui novamente ao exemplo do anúncio. Você percebeu ali a estrutura do forno, tá tudo bonitinha, impecável, talvez até com uma pintura nova. Pede também, ou observa ali naquele anúncio, ou a pessoa que está te vendendo, pede para ele mostrar as resistências do forno. Por quê? Mostrando as resistências, você vai ver não somente a área de trabalho ali, mas também se a resistência tá limpa e não existe nenhuma emenda nela. Ah, Evandro, mas pode-se emendar a resistência do forno depois que queima? Poder não pode, mas já conheci algumas artesãs que fizeram isso. A resistência queimou, ela consultou o valor de um conjunto de resistência nova. Na época, ela não viu possibilidade de comprar, ela foi lá e emendou novamente a resistência que já tinha se rompido. Se você observar que a resistência já foi queimada, vê a possibilidade de adquirir esse forno, só que com um conjunto de resistências novo, porque caso você adquira esse forno com a resistência emendada, mesmo ela funcionando em pouco tempo, e julgo dizer que você não sabendo quanto tempo ela foi queimada já, em pouco tempo você vai ter surpresa. E nesse detalhe aqui, pede também para a pessoa te mandar uma foto, de preferência um vídeo da resistência funcionando. Mandou a foto delas funcionando, percebe se todas elas estão acendendo, estão aquecendo de forma praticamente uniforme. O que seria isso? Vamos supor que tem um conjunto aqui de 4 resistências. Se todas elas estiverem acesas com a mesma coloração, alaranjada, digamos assim, é sinal que a corrente está passando por todas elas de forma uniforme, não tem nada de errado com elas. Agora, se por exemplo, tem 3 que estão acesas praticamente com uma mesma imagem, uma mesma claridade, uma mesma coloração, e uma que está mais apagada, consideravelmente mais apagada, não estou falando aqui apagada de forma leve, uma leve diferença, que isso acontece também, mas de forma considerável mais apagada, é sinal que
essa resistência, alguma coisa está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo chegar na potência que ela deveria chegar, emanar a temperatura que ela deveria emanar, e somente essas três aqui estão tentando dar conta do recado, fazendo com que, com o tempo e o uso do forno, vai acabar sobrecarregando essas três resistências aqui e, por consequência, as chances são que cedo ou tarde um conjunto vai acabar queimando. E aí você vai ter que fazer a substituição desse conjunto. O forno vem com controlador? Pessoal, a não ser que você já saiba utilizar um forno de alta temperatura sem a necessidade do auxílio, da ajuda, da colaboração, do controle do controlador, é muito importante que qualquer forno que você vá adquirir usado, ele venha com um controlador. Caso contrário, você vai ter que investir recurso em um controlador novo e pode acontecer, e as chances são que sim, que o controlador utilizado para aquele modelo de forno seja talvez mais caro do que o valor que você investiu na própria ferramenta. Isso, pessoal, é mais comum do que você imagina. No vídeo passado eu falei especificamente sobre um exemplo de quando em 2016 eu comprei 3 fornos de alta temperatura e em 2017 um controlador deu problema. E esse controlador que deu problema, por curiosidade, eu perguntei lá para a atendente, o valor desse controlador era cerca de 45% do valor do forno. Ou seja, o forno custava 3 mil, o controlador entre 1.200 e 1.300 reais. Olha só, é quase que o valor de um forno novo. E detalhe, pessoal, isso em 2016. Eu não faço ideia quanto está um controlador desse que eu adquiri naquela época, hoje em dia. E por que eu quis trazer esse tópico aqui, pessoal? Porque é muito comum, por exemplo, vamos supor aqui, eu sou artesão, eu sei do valor de um controlador. Quanto que custa um controlador, principalmente os que eu utilizo aqui. Vamos supor que eu quero vender meu forno. E a galera não está querendo pagar o valor que eu quero oferecer no meu forno completo. Então o que eu faço? Eu retiro o controlador e vendo os dois separados. O controlador, ele hoje em dia, vamos supor, ele vale R$ 1.500, eu coloco ali R$ 1.200 no mesmo controlador que vale R$ 1.500, é certeza que eu conseguirei com facilidade vender aquele mesmo controlador. Agora, já o forno de alta temperatura, eu não consigo vender ele com tanta facilidade assim, vendo que o forno de alta temperatura é para trabalhos específicos com alta temperatura. Já o controlador, eu posso utilizar ele em uma gama muito grande de produtos, não somente no forno de alta temperatura. Então, retirei o controlador, vendo a parte, e pego o valor desse forno e derrubo ele para metade, vendendo assim, vamos supor aqui, que se antes o forno era R$ 3.000, um novo, esse mesmo forno usado, sem o controlador, eu poderia fazer ali um anúncio facinho por R$ 1.000, R$ 1.200 e com certeza eu venderia. Só que quando a pessoa comprasse, ela ia ver, aí sim, ela ia ver que o controlador não é tão barato assim quanto ela imaginava, mesmo antes, já sabendo que esse meu forno não tinha controlador. Ele consegue fazer uma queima? Então vamos lá, galera. Você viu, a estrutura está boa, as resistências estão funcionando, ele tem um controlador. O próximo ponto é, ele consegue fazer uma queima, ele consegue executar um ciclo. Por que eu trouxe esse ponto aqui, pessoal? Porque tem fornos de alta temperatura que mesmo com aparência impecável, mesmo assim as resistências elas estão danificadas a ponto de não conseguirem atingir a temperatura de trabalho do vidro. Ou o próprio controlador, por mais que ele esteja funcionando, ele não consegue fazer com que o forno atinja a temperatura de trabalho com o vidro. Então aqui a gente tem dois problemas. Um com a própria resistência e um com o próprio controlador. É muito importante também, eu sei que você pode acabar sendo uma pessoa chata, digamos assim, para os comerciantes, para a pessoa que está anunciando o forno fazendo esses tipos de perguntas. Mas lembra, o dinheiro vai partir de você, o dinheiro é seu, o investimento é seu. A segurança tem que partir também de você. E por mais que pareça muita coisa, eu sempre falo para os meus alunos, galera, antes de adquirir um forno de alta temperatura, manda mensagem para mim, manda a foto dele para mim, que eu vou conseguir ajudar vocês. Eu vou contar aqui dois exemplos. Um de um forno de alta temperatura, olha só o anúncio, era um forno de alta temperatura, se eu não me engano, com uma área de trabalho, a área interna dele tinha, se eu não estou enganado, 70 centímetros por 50 centímetros por 20 ou 30. Sabe quanto
R$500. R$500 em um forno de alta temperatura maior do que qualquer um dos que eu tenho aqui na área quente. Só que ele não tinha o controlador e não tinha o jogo de resistência. Pessoal, um jogo de resistência para aquele modelo de forno que a aluna estava mandando para minha foto, somente o jogo de resistência estava R$600. Um jogo de resistência. Se eu não me engano, aquele forno ele ia 3 ou 4 jogos de resistência. Vamos supor que fosse somente 3. Ou seja, era R$1.800 de resistência, mais R$1.200 a julgar pelo valor do controlador lá de 2016, porque esse fone usava o mesmo modelo que eu utilizo, mais R$1.200 do controlador. Eu não sei, não fiz aqui a conta de quanto que fica, mas eu tenho quase certeza que ficava aí mais de R$3.000. Talvez valeria a pena? Talvez valeria a pena se a pessoa soubesse instalar o controlador, fazer lá a ligação elétrica e também montar, adicionar ou substituir as resistências. Se a pessoa não precisar de outro profissional externo para fazer esse trabalho, ela mesma puder, talvez valeria a pena? Talvez sim, mas a minha aluna, ela não sabia fazer isso daí. Ou seja, para a situação que ela se encontrava no momento, não valeria a pena para ela. Um outro exemplo foi para outra aluna lá do Pará, que viu também um anúncio do forno, estava tudo bonitinho, impecável, só que eu falei para ela, observa que nesse anúncio só está mostrando a parte externa do forno, pede para te mostrar a parte interna, ou seja, pedir para ela fazer exatamente isso que eu estou explicando para vocês, verificar a parte externa, a parte interna, ver se as resistências funcionam, se tem controlador. Só que quando a pessoa abriu o forno, pessoal, a área interna do forno estava toda destruída. Parecia que tinha, sei lá, é como se tivessem derrubado várias marretas dentro daquele forno e tivessem quebrado a placa, não lembro, eu acho que era placa de fibra cerâmica. Ou seja, não valeria a pena para ela enviar esse forno para um profissional fazer a substituição. Então o que eu falei para ela? Ó, explica, aí passei lá as informações para ela, para que o anunciante derrubasse o valor do forno. Para aí sim, com esse valor, parte desse valor que teria desconto na compra desse forno, ela adquirisse material para que ela mesma pudesse, a partir de algumas orientações muito simples, fazer a substituição ou o conserto também daquele material. Foi exatamente isso que ela fez e o forno funciona até hoje. O valor deve ser no máximo 70% do valor de um forno novo. Pessoal, quero deixar aqui bem claro que essa é uma opinião minha. Se eu tenho aqui mesmo modelo de forno, em formato, tamanho, tudo, mesmo controlador, ele está tudo perfeito. Se, por exemplo, o mesmo modelo de forno novo, ele custa, sei lá, 5 mil reais hoje, eu não pagaria, Evandrinho, não pagaria mais que 70% do valor do forno novo em um usado. Vamos supor aqui que o forno aqui está 5 mil, aqui se cobra 2.500, eu acho que se está tudo nos conformes, tudo certinho, a resistência funcionando, está chegando na temperatura, está executando o ciclo normal, eu pagaria até os 70%. Só que mais do que isso, eu, Evandrinho, investiria no forno novo, justamente pelo fato, não somente dele ser novo, mas pela garantia que eu teria do fabricante. Se a pessoa acabou de comprar esse forno novo e fez o anúncio dele, já na minha cabeça não é mais novo, vendo que eu não estou comprando do fabricante original. Se ele faz o anúncio e não dá a garantia, para mim vale mais a pena adquirir o forno novo, se o valor da compra dele, de um usado no mesmo modelo, for superior a 70% do valor original do forno. Deu para entender? E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão A Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os 2 pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!